não é sobre ti, não é sobre mim, é sobre Jesus. Vivemos num tempo que considera que aquilo que realmente é importante são as notícias que escutamos dia após dia. Nós aprendemos a andar ao ritmo das notícias que vêm até nós todos os dias. E são notícias em que nós consideramos importantes porque são notícias que nós achamos que vão influenciar os nossos salários, as nossas progressões de carreira, que vão influenciar os preços das casas onde habitamos, que vão influenciar os preços dos alimentos que consumimos. Nós ouvimos as notícias e achamos que aquilo que estamos a ouvir é aquilo que realmente é importante, porque é aquilo que vai ter impacto imediato na nossa vida. Então, quando nós pegamos na Bíblia e lemos a Bíblia, tendemos a achar que as notícias que escutamos têm um impacto muito maior na nossa vida do que aquilo que lemos na Palavra de Deus. Porque achamos que aquilo que lemos na Palavra de Deus tem um impacto que pode esperar. É um impacto para depois, é para amanhã, para a eternidade e não para agora. E começamos a ficar distraídos a ouvir tudo aquilo que se passa à nossa volta, como se isso fosse o que realmente é importante. Hoje, se alguém dissesse que um texto escrito centenas de anos antes se cumpre no tempo de Jesus, nós iríamos perguntar qual é que é o blog ou qual é que é a página do YouTube para ver o número de visualizações, para saber se através do número de visualizações aquilo que a pessoa diz é verdade ou não. Porque achamos que o número de visualizações, a celebridade de alguém é aquilo que transforma aquilo que a pessoa diz em verdade. Se nós, como discípulos de Jesus, tivéssemos a certeza daquilo que está escrito na palavra se vai cumprir e se cumpre em muitos momentos da nossa vida, a nossa atenção àquilo que é temporário iria diminuir porque iríamos focar naquilo que é eterno. Vivemos num mundo tão corrido que temos dificuldades em recordar coisas simples. Mesmo que quando colocamos lembretes nos telemóveis, e não sei se vocês são aqueles fanáticos que, como eu, que gostam de colocar mensagens em tudo, porque digo que se eu não fizer a minha agenda, os outros vão fazer por mim. Mesmo quando colocamos esses lembretes, ou quando andamos com t-shirts a dizer Jesus ama-te, parece que nós precisamos disso para nos recordar daquilo que é básico. Que Jesus é o Senhor das nossas vidas, nós não devíamos precisar de lembretes para isso. Não devia ser necessário andar com o peixinho no carro, com a t-shirt, com a cruz ao peito, para que isso fosse o testemunho que nós damos. A nossa vida devia falar por ela mesma. Mas andamos tão corridos que achamos que aquilo que verdadeiramente é importante é aquilo que vemos através das comunicações sociais, aquilo que determinadas pessoas dizem e fazem, e tiramos o foco de Jesus. Porque achamos realmente que aquilo que verdadeiramente é importante é sobre nós. Aquilo que nos influencia. E retiramos o foco de Jesus. Por vezes esquecemos que Deus que inspirou Isaías, Jeremias e os demais autores bíblicos também foi o Deus que esteve presente na Idade das Trevas. Também foi o Deus que esteve presente no Renascimento, nas crises financeiras, soberanas, nas dívidas soberanas. É o mesmo Deus que estava lá atrás. Esteve em todos os momentos de crise da humanidade. É o mesmo Deus que continua a inspirar homens e mulheres para que o mundo não seja feito à imagem do homem, mas que possa voltar a ser feito à imagem de Deus. É o mesmo Deus. O Deus que inspirou Isaías é o Deus que hoje está neste lugar a querer inspirar cada um de nós. E a palavra que ele trouxe a Isaías, Jeremias, a Moisés, a David, é a mesma palavra que ele quer colocar no nosso coração. Porque, como vimos na semana passada, o nosso Deus não muda. E isso dá-nos a certeza. Podemos confiar nele. É o mesmo Deus que hoje está neste lugar. Queridos amigos, desde os primeiros dias da igreja, os cristãos têm encontrado um pilar para encontrar como é que Deus se manifestou e como se manifestando as profecias são cumpridas, e isso é um testemunho da sua fidelidade. É porque ele cumpriu aquilo que prometeu
que nós sabemos que Ele é fiel à sua palavra. E nós, quando olhamos para a Bíblia, vemos logo no início, Atos 2 e 3, os apóstolos, quando falam sobre Jesus, eles falam do Jesus, do cumprimento messiânico das promessas que foram feitas. Desde o primeiro tempo, os primeiros tempos da igreja primitiva, que os apóstolos, os discípulos de Jesus têm esta consciência. Jesus é o cumprimento das profecias. Ele é o cumprimento messiânico de tudo aquilo que estávamos à espera. E hoje nós continuamos a poder dizer que Jesus é o cumprimento messiânico de tudo aquilo que nós estamos à espera. Neste caso, já não da sua primeira vinda, mas da sua segunda vinda em honra e glória, para resgatar os que são seus para a eternidade. Nós continuamos a ter a possibilidade de dar este testemunho de que a palavra que encontramos na Bíblia é uma palavra de um Deus fiel. E que por ser um Deus fiel, nós vivemos debaixo da sua vontade. As profecias que nós encontramos moldaram a história de toda a igreja. Por exemplo, hoje vamos ver muitos textos bíblicos, está bem? Não vão estar projetados, por isso, quem tiver a Bíblia à mão e for rápido pode ver a Bíblia. Quem precisar de telemóvel, são vários textos. Vamos lá. Profecias como a de Isaías, 42:6. Eu farei do Messias, essa não está aí. Isaías 42:6. Eu o farei luz para os gentios. Incentivaram a igreja desde o início a saber que o Messias que vem é um Messias para as nações. Eu o farei, diz o texto, luz para os gentios. E textos como estes fizeram com que os discípulos desde muito cedo soubessem que aquilo que estavam a viver não era só para eles. Jesus não disse, vocês juntem-se lá em Chelas, na antiga Zona J, depois conhecida como bairro Condado, e se calhar depois vai outra vez chamar-se Zona J, sabe Deus. Juntem-se lá e fiquem quietinhos lá no vosso cantinho, porque vocês vão ser luz para vós mesmos. Longe disso, não foi Jesus que veio dizer que o candeeiro devia estar no cimo de alguma coisa que iluminasse. Desde o Antigo Testamento, que a promessa é que as nações possam ver a luz brilhar. E a igreja, desde o início, que se agarra a esta certeza, não é sobre nós, é sobre Jesus. Não é para mostrar que grande igreja que vocês têm, que belos templos vocês têm, é sobre Jesus. É sempre sobre Jesus, porque se não for sobre Jesus, fechamos as portas e vamos para casa. No dia em que deixar de ser sobre Jesus, entregamos as chaves a alguém. Entregamos as chaves. Porque não é sobre nós. Tudo o que fazemos como discípulos é sobre o Mestre, que é Jesus. E foi isso que permitiu que grandes obras se fizessem. Organizações que foram criadas, porque era sempre sobre Jesus. Para levar a luz de Cristo a quem tanto precisava. É sempre sobre Jesus. O problema é que começámos a ficar muito confortáveis e a gostar da forma como vivemos. E passou também a ser sobre nós. Sobre o nosso desejo, sobre a nossa interpretação, sobre aquilo que nós achamos que deve ser, e deixou de ser muitas vezes sobre Jesus. Diga uma coisa. Digam, quer dizer, podem dizer ou não dizer, mas pensem para vocês. Todas as tensões que passaram, foi sobre vocês ou foi sobre Jesus? Quem é que realmente ficou ofendido quando houve tribulação na vossa vida? Quando vocês tiveram um choque com alguém? Quando o vosso patrão vos ofendeu? O vosso cônjuge vos faltou ao respeito? Os vossos filhos foram rebeldes? Quem é que ficou ofendido? Foram vocês ou foi Jesus? Está na altura de deixar de ser sobre nós. Porque realmente é sobre Jesus. Vivemos tempos de incerteza. Vivemos tempos em que há falta de direção, em que há falta de esperança. E nós achamos que são os políticos que vão dar uma resposta a tudo aquilo que nós vivemos. Pois estamos a ver que provavelmente não. Porque nunca foi para ser assim. Se querem linhas claras, se querem esperança, são os cristãos que se têm que levantar
Tem que começar em cada um de nós. Tem que começar em mim e em ti. O Antigo Testamento, longe de ser apenas um conjunto de histórias antigas, é o lugar onde nós vimos que a soberana vontade de Deus vai ser feita. E nós podemos firmar-nos neste Deus que é soberano. As profecias que encontramos ajudam-nos a dizer: nós confiamos porque Deus é um Deus fiel. E Ele já enviou o seu Filho. Como nós vimos a semana passada, o Filho de Deus, que é Deus Filho, desde a eternidade. Não criado, mas gerado. Pelo qual tudo foi criado e para quem tudo foi criado. Este é o Deus que veio ao nosso encontro. E é o Deus que voltará para nos resgatar. Então hoje vamos ver vários textos que nos recordam como estas profecias são essenciais para nós firmarmos a nossa fé em Cristo. Gênesis 3,15 diz-nos: porém a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é o primeiro texto, logo no momento em que o pecado entra no mundo, Deus declara que a descendência da mulher não vai ficar subjugada para sempre ao pecado. Entra o pecado, Deus declara: o pecado não terá a última palavra. Há um momento em que o povo, Adão e Eva, a humanidade se afasta de Deus, e Deus declara automaticamente no momento em que a humanidade se afasta: mas esse não é o fim. Esse não é o fim, virá aquele que irá destruir o poder do pecado. A descendência da mulher, Cristo, irá derrotar Satanás, irá derrotar o maligno. De forma definitiva, isso já aconteceu, e é isso que nós temos que ter a certeza. Nós, às vezes, ainda estamos à espera que aquilo que já aconteceu venha a acontecer no futuro, mas já aconteceu na cruz de Cristo, a batalha foi ganha, amigos. Às vezes vivemos como se ainda estivéssemos à espera dessa vitória. Mas a vitória já foi ganha. Já está ganha. Cristo já venceu o que havia para vencer. Cristo não vai fazer nada de mais do que aquilo que já fez, porque o mais importante está feito. A vitória sobre o poder da morte foi vencida. Está garantida, é uma questão de tempo, de paciência. Porque já está garantido para toda a eternidade. Então lembra-te disso em todas as tuas lutas. Porque quantos de nós estamos a passar por tribulação? Oh, abençoado o resto da igreja que não passa por tribulação. Como eu digo muitas vezes, se não estão a passar, não se preocupem porque vão passar. Isso é garantido. Então, aqueles que passam, podemos levar isto agora de forma mais experimental. Os que não passam vão passar e depois vamos experimentar mais à frente. Nós, a passar pelas tribulações, nós podemos ter a certeza que o mal já foi vencido. A promessa que estava logo em Gênesis já foi cumprida. E porque foi cumprida, nós hoje podemos passar por todas as circunstâncias, porque o nosso Deus é o Deus de quê? Das circunstâncias. O que para nós são limitações, para o nosso Deus é apenas o seu tempo. E tudo no final ficará de acordo com a sua vontade. E nós estaremos junto à casa do Pai, à volta da mesa, com os nossos irmãos, a celebrar o trono do Cordeiro. Desde Gênesis 3, que isso é uma garantia. Em Gênesis 22, 18, Deus promete a Abraão que por meio da sua descendência todas as nações serão abençoadas, diz o texto, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste à minha voz. Nós muitas vezes achamos que o texto está a dizer para o filho de Abraão, e que através do filho de Abraão todas as descendências serão abençoadas, mas não é isso só que o texto está a dizer. Tudo começa aí, mas todas as nações da terra serão abençoadas em Jesus Cristo. Só isso cumpre plenamente aquilo que está a ser dito neste texto, Gênesis. Todas as nações da terra são abençoadas em Cristo Jesus. Sim, começa com Isaac, depois Jacó, vai se estender por centenas de anos e cumpre-se plenamente em Jesus Cristo. Porque nele, somente nele, não haverá gregos nem judeus, escravos ou livres, mas serão todos um em Cristo Jesus. Todas as nações da terra serão abençoadas em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, todos terão a possibilidade de alcançar salvação. Até eu e até tu, pagãos para os judeus de há 2000 anos atrás, bárbaros,
sem possibilidade de salvação. Adoradores de deuses. Até nós temos acesso à salvação em Cristo Jesus. Que bênção será se cada um de nós, com esta consciência, puder chegar ao pé das pessoas que amamos e levar esta esperança. Dizer, até eu fui salvo. Se eu fui salvo, quanto mais tu poderás ser. Que bênção é quando as nossas cidades tiverem essa consciência. Bem, a começar nas nossas famílias, nas nossas pessoas mais chegadas. E depois ver cidades completamente transformadas. Porque temos que dizer, na realidade, nós vivemos numa cultura cristã, não numa sociedade onde todos sejam cristãos. Continua a faltar esperança. E não cabe aos políticos, cabe aos discípulos de Jesus levar essa esperança. Deuteronômio 18:15 apresenta outra promessa significativa. O Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim no meio de ti. É Moisés que está a falar. O Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim no meio de ti, dentre dos teus irmãos, e a ele ouvirás. Moisés é considerado o profeta por excelência do Antigo Testamento e é ele que está a dizer que virá alguém que será reconhecido pelo próprio povo como tendo a mesma autoridade que ele e que o povo irá ouvi-lo. E este texto vai ser recuperado numa proclamação de Pedro, logo a seguir ao dia de Pentecostes, quando Pedro, no meio da multidão, vai recordar este texto e dizer, lembram-se daquilo que disse Moisés? Pois bem, esse cumprimento está agora a acontecer e teve o seu cumprimento pleno em Cristo Jesus. Obviamente nós achamos que temos que inventar a roda, mas o próprio Novo Testamento descodifica o Antigo Testamento em muitas das áreas que nós não conseguimos compreender. Moisés foi o mediador da antiga aliança. Agora há alguém superior a Moisés que é mediador da nova e eterna aliança, Jesus Cristo. E a ele devemos ouvir. Permitam que Jesus seja o mediador das vossas vidas. Quando, como dizia há pouco, quando se sentirem ofendidos, perguntem-se a vocês mesmos quem é que está ofendido. Se é Jesus ou se são vocês. Se for Jesus, tenho uma boa notícia para vocês. Ele não precisa que vocês o defendam. Se forem vocês os ofendidos, está na altura de terem uma conversa com Jesus. Porque não é sobre vocês, amigos. Não é sobre mim, não é sobre ti, é sobre Jesus. E ele não precisa que o defenda por uma razão muito simples. Ele foi à cruz quando podia ter chamado legiões de anjos para o defender. E a única forma que Jesus tem de se defender é um amor incondicional. Quando dizemos que ser cristão é fácil, só para quem não lê a Bíblia. Porque é extremamente desafiante. Mas tem um prémio estrondoso. Um prémio que nós não conseguimos sequer imaginar o quão bom será quando na eternidade, juntamente com todos os anjos e arcanjos, estivermos em torno do trono do Cordeiro a cantar Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Hosana nas alturas. O profeta Isaías vai declarar de forma poderosa que quem é este Salvador? Isaías 7,14, o profeta diz-nos, Isaías 7,14, pois o Senhor mesmo vos dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, o Deus conosco. Eu não sei se nós compreendemos, nós hoje olhamos para trás e é fácil olhar para trás, mas o que ele está a dizer é que vai haver um momento em que Deus irá descer do seu trono de glória e irá tomar a forma de servo e encarnar. Se algum de vocês consegue transformar numa formiga, será algo extraordinário. Mas não estamos a falar sequer da mesma natureza, da mesma composição, da mesma química, da mesma biologia, não estamos a falar nada disso. Estamos a falar de algo que está num outro patamar, que muda a sua essência para se transformar num ser humano. É isso que Isaías
está a fazer? Eu sei que nós não usamos muito este texto para a primeira parte, a virgem ficará grávida, mas realmente a parte final do texto é muito mais desafiante do que a primeira. Uma virgem ficará grávida já é algo estrondoso. Agora, um Deus deixar de ser Deus para ser um Deus conosco. Aí temos um grande desafio de compreensão. Este versículo anuncia o nascimento miraculoso. E depois de Isaías 9:6, ele vai descrever esse Messias. Isaías 9:6 diz-nos: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sob os seus ombros. E agora vem a parte que às vezes ficamos um bocado baralhados. Ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai. Oi? Pai eterno, príncipe da paz. O Deus que é filho é exatamente da mesma natureza e que tem as mesmas capacidades do Pai. Então, ele vem como um maravilhoso conselheiro, como um Deus que é forte, que traz fortaleza para nós vencermos o pecado e depois é eterno como o Pai. E é Pai da eternidade, porque vem antes do tempo. E ele vem reconciliar cada um de nós connosco mesmo. A reconciliação com Deus tem que começar com uma reconciliação connosco mesmo. Enquanto nós vivemos a mentira, enquanto nós não conseguirmos ser honestos connosco próprios, vamos ter muitas dificuldades em lidar com Deus. Quem não se considera pecador, quem não precisa de ser curado, não precisa de Jesus. Jesus vem para aqueles que precisam de cura. Para aqueles que reconhecidamente dizem: Senhor, eu preciso de Ti porque eu sozinho não dou conta disto. Neste momento, é um bom tempo para nós convidarmos Jesus para ser o nosso conselheiro. Eu não sei como é que vocês tomam decisões. Uma forma muito comum é dizer: Senhor, eu tenho aqui uma ideia excepcional, por isso valida. Coloca aí o teu selo de... Bem, eu não sei se é bem o selo, mas o silêncio é suficiente. Se não partiste nenhuma perna, está bom. Nós devemos mudar o nosso método quando falamos com Deus. Na realidade, nós devemos muitas vezes chegar a Deus pedindo orientação, não apresentando resultados. Ainda que Deus possa meter abaixo a vossa torre de Babel quando assim o entender, mas têm que compreender que as consequências são muito mais dolorosas. É muito mais simples nós chegarmos ao pé do nosso Pai e pedirmos orientação e discernimento do que chegar ao nosso Pai com tomadas de decisão feitas. Quem é pai compreende como é que isso funciona. Mas quem é filho também, se já fez isso com os pais. Quando um filho chega ao pé de nós e dizer que já fez, o que é que nós vamos fazer? Está feito, assuma as consequências. Quando se pede orientação, pode-se moldar o caminho. Isaías 53 é um texto extraordinário, que se eu não dissesse que era Isaías 53, eu acho que nós poderíamos colocá-lo, quem não conhece o texto, como um texto do Novo Testamento. Na parte da paixão. Então eu peço que abram, porque este vamos lê-lo todo. Isaías 53 é talvez o texto mais impressionante no Antigo Testamento que fala sobre o Messias. Porque descreve de forma perfeita aquilo que é o servo sofredor. Aquele que levaria as nossas dores para que elas deixassem de ser uma carga pesada sobre os nossos ombros. E ele vai ser rejeitado, e o texto vai descrever como é que ele vai ser rejeitado. E depois nós vamos ver a descrição dos evangelhos e vamos dizer: isto é evangelho. Puro e duro. Podíamos sacar Isaías 53 e dizer: Isaías, não leves a mal, a partir de agora isto vai ser Mateus 24. Veja o que o texto diz. Quem creu na nossa pregação? Imaginem Pedro a falar assim. João, Tiago, quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? E agora? Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura,
nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelos seus sofrimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado para o matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo. Deram-lhe uma sepultura, como os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amigos, esta é uma descrição que podia estar no relato da paixão e foi escrita mais ou menos 550 anos antes dos acontecimentos. Hoje convido-te a reconhecer que há um preço que foi pago e que desde a eternidade esteve forjado no coração do Pai, que inspirou homens como Isaías a escrever sobre esse momento. O que é que Deus hoje te inspira para falar sobre Jesus? Porque Deus continua a inspirar-nos. O seu Espírito continua a mover-se no nosso meio. Neste lugar, se há coisa que nós devemos acreditar é que o Espírito de Deus está a trabalhar neste lugar. O que é que Ele nos está a dizer? E se Ele não está a dizer nada, por favor, retirem as barreiras que impedem, que estejam a impedir que Ele esteja a falar. E não tem a ver com o facto da avó branca ter alguma dificuldade de audição. Não tem a ver com a nossa qualidade de audição física. Tem a ver com onde é que está o nosso coração para não ouvirmos Deus a falar-nos. Acham que Isaías era um homem diferente de cada um de nós? Bem, tinha grandes tendências de depressão, é verdade. Muitos de nós podemos não ter, mas também porque não estamos a viver o tempo que Isaías viveu. O que é que Deus te está a dizer? O que é que o Espírito te está a inspirar para dizeres? E se te está a inspirar, porquê é que não dizes? Os Salmos, é com essa esperança, nós não vamos ver os Salmos, nós temos, por exemplo, o Salmo 2, que recorda o Messias como rei, estabelecido por Deus, a quem todas as nações devem se submeter. Nós temos o Salmo 16:10, onde encontramos a esperança da ressurreição, quando diz: pois não deixarás a minha alma no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deteriorização.
E podíamos citar muitos outros textos, como Isaías 28:16, que fala da pedra angular que Deus colocaria sobre Sião, ou Jeremias 23:5, onde há a promessa da chegada do renovo justo, um rei que governará com sabedoria e justiça. Mas eu quero terminar com Zacarias 9:10. O texto diz: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. O teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumentinho, o filho de uma jumenta. Eu darei fim aos carros de Efraim, aos cavalos de Jerusalém, e os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até às extremidades da terra. Esta é uma profecia sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, para aquilo que vai ser a semana que vai levar Jesus à cruz. E olhando para o texto, nós vemos que ele já é descrito de centenas de anos antes como alguém que é um Deus justo, um rei humilde, que vem montado para trazer a paz. E mais tarde, quando Jesus está a entrar, a pergunta vai ser: somente vocês tivessem reconhecido o rei que está a entrar. Somente nós hoje conseguíssemos reconhecer o Deus que está diante de nós em Cristo Jesus. Imaginem como seria a nossa vida se nós reconhecêssemos o Deus que vem até nós em Cristo Jesus. As profecias servem para nos dar perspectiva de quem é o nosso Deus. E Ele é um Deus que cumpre as suas promessas e que vem até nós para nos trazer a salvação. Só menos hoje reconhecêssemos o Deus que temos diante de nós em Cristo Jesus. Mas o que é que tudo isto significa para nós hoje? Há muitas profecias, há dezenas de profecias no Antigo Testamento. Eu escolhi apenas algumas para iniciarmos esta série. Há o Deus que vimos a semana passada, que existia antes do mundo existir. Há o Jesus que existia, ou o Cristo, o Filho de Deus, que existia antes de nascer e que é anunciado pelo todo o Antigo Testamento. Mas qual é a aplicação para nós hoje? Para o Portugal, onde nós vivemos no dia de hoje? É que vivemos num tempo em que continua a haver falta de esperança. Eu não sei, se olharem à vossa volta, como é que são os vossos círculos de amizade ou de trabalho, mas continua a haver uma falta de esperança que é avassaladora. Não porque a diferença entre ricos e pobres seja maior do que algum dia foi. Não, mas porque cada vez mais as classes estão mais chegadas e há falta de esperança. Aquilo que o ser humano pensa que é prometido pela sociedade não se cumpre. E as pessoas têm dificuldade em caminhar quando não vem um processo de redenção no caminho. A redenção só pode chegar se nós anunciarmos Cristo. É a única forma de haver redenção. E aí temos que procurar mesmo onde há necessidade. Temos que procurar junto às pessoas que passam dificuldade, nos bairros onde há dificuldade, nos vizinhos que passam dificuldade, nas prisões, qualquer género de prisão que possam imaginar, numa cama de hospital, num centro prisional. Nós temos que procurar as crianças que não têm esperança e falar de Jesus. Como vos digo muitas vezes, se querem boas pregações, eu passo-vos alguns sites do YouTube ou podcast e vocês podem ter pregadores excepcionais. Não é para isso que somos igreja. Nós somos igreja para nos levantarmos deste lugar quando acaba um culto e irmos para o mundo que nos rodeia ser discípulos de Jesus. É por isso que nos encontramos ao domingo. Para louvar o nome do Senhor, para ter discernimento em conjunto e para agirmos de acordo com aquilo que o Senhor nos está a dizer. E se o Senhor nos está a dizer, fiquem sentados num domingo de manhã para celebrar o meu nome, se acham que é isso que o Senhor está a dizer, há uma falta de comunicação de algum lado. E não pode ser de Deus, porque Deus é fiel até ao final e não muda. Ao contrário de nós, gostamos de mudar de acordo com o nosso conforto. Então, amigos,
Ele é a luz do mundo. Ele veio para que não houvesse mais trevas. Ele veio para trazer a paz aos corações inquietos. Ele veio para trazer salvação a uma humanidade perdida. E como nós, como discípulos de Jesus, somos chamados a anunciar que aquele que existia antes do mundo existir, que aquele que é anunciado assim que o pecado entra no mundo, que esse Jesus possa ser anunciado também por nós, para que o mundo onde vivemos possa ter menos trevas e ter mais luz. Onde há luz, não há trevas. E como povo de Deus, nós somos chamados a ir ao mundo onde vivemos, às cidades onde estamos, aos locais onde estamos, para falar sobre a soberania de um Deus que não nos vai deixar sós em nenhum momento. Porque seja qual for a circunstância, há uma promessa que ainda não se cumpriu e irá cumprir, será na eternidade, onde cada um de nós, quando o Senhor vier em glória, será resgatado e irá para junto da casa do Pai e irá celebrar a eternidade junto com Ele. E se nós não nos alegramos com isso, amigos, temos um problema sério espiritual. Se nós perdemos a vontade de dizer, Senhor, vem agora. É agora, não amanhã. Não, agora, Senhor, vem do céu, toma já este mundo para ti. A segunda vinda que seja agora já. Se nós perdemos a noção de clamar para que Jesus venha, nós perdemos a noção do Evangelho. Se nós dizemos, Senhor, antes de eu ter o Ferrari, não. Depois de dar uma volta no Ferrari, podes vir à vontade. Perdemos a noção do Evangelho. Porque basta sair deste local e irmos para algumas travessas que nós temos aqui no bairro, para nós compreendermos como seria bom que Jesus viesse já, para que quem está nestas ruas fosse salvo e tivesse uma vida mais digna do que tem. Amigos, Deus tem um plano para cada área da sua vontade. E Ele pode usar-nos, mas se nós não quisermos, Ele vai usar outros. Porque o plano de Deus não é sobre nós, é sobre Jesus. E se nós negarmos fazer a sua vontade, Ele levantará aqueles que irão fazer a sua vontade. Porque a sua vontade vai muito além daquilo que é o nosso umbigo. Então, como Isaías profetizou, o governo está sobre os seus ombros. Isaías 9:6, deixem que seja Jesus a governar as vossas vidas, para que quem olhe para vocês possa ver a glória do Senhor. É tempo de nos erguermos para a glória do Senhor. É tempo de darmos testemunho de quem é Jesus para a glória do Senhor. Estamos a iniciar uma série que vamos ver Jesus passo a passo. E tenham cuidado, não romantizem o Novo Testamento. Não romantizem aquilo que Jesus estava a viver. Não transformem num romance belo, como se fosse tudo extraordinário. Foi extraordinário, porque nos trouxe a salvação. Mas o caminho que está para ser percorrido por Jesus é de dor e sofrimento. E como discípulos, não pensem que nos é pedido uma coisa diferente, que não ser igual ao Mestre. Mas o galardão é maravilhoso. Para a semana que vem vamos iniciar com os Evangelhos e vamos fazer esse caminho até à ascensão. Não sei quantos meses ou anos vamos demorar nesta caminhada, mas levaremos o tempo que for necessário para estarmos mais parecidos com o coração de Jesus.